O objetivo é que a ENAPOR seja autoridade portuária e os serviços sejam concessionados e privatizados. Portanto, aqui mais uma vez tem a ver com ideologias. Mais uma vez, esta lei devia vir ao Parlamento, artigo por artigo, para nós podermos discutir e para chegarmos a um consenso que é melhor para os estivadores de Cabo Verde. Querem que a ENAPOR mantenha-se com todo o pessoal. É isto que o senhor deputado está-me a dizer. Mensagem que se repassa a trabalhadores portuários. Não será tudo para desemprego. Mas, não te acredita, mas bom senso e o bem tem perra sempre. Não, e agora dirijo-me diretamente aos cabo-verdianos. Não aos estivadores. Não vai haver despedimentos. Isso seria de todo absurdo. Na vontade de privatizar a empresa, tanto querem despachar os trabalhadores para cada um entender com a sua vida. Porque o governo agora vai delimitar uma área que pode ter 5, 6 metros, ou pode ter quilómetros, ou seja lá o que for. Vai definir isso e vai estabelecer em lei. E depois, na fase seguinte, vai concessionar a exploração dessa área, portanto, a terceiros. Isto não se faz. A matéria é muito sensível mesmo, e como nós dissemos na nossa primeira intervenção, o Governo deveria ter esta coragem de trazer a lei ao Parlamento. A Lei dos Portos de Cabo Verde veio imprimir profundas alterações no modelo de gestão do setor marítimo e portuário, passando a Empresa Nacional de Administração dos Portos a assumir o estatuto de concessionária geral dos portos de Cabo Verde, exercendo as atribuições do Estado na administração, gestão e exploração de portos, terminais e zonas portuárias, sendo ainda cometido a esta entidade o dever de subconcessionar, sempre que possível, as entidades privadas das atividades de operação portuária e os serviços portuários. No quadro da lei das privatizações, foi definida claramente uma estratégia que seria atribuir a ENAPOR a concessionária geral para a exploração económica de todos os portos do país. Não sei se há mudança de estratégia, portanto, neste domínio. A possibilidade da ENAPOR poder subconcessionar ou licenciar, portanto, os outros serviços, nomeadamente serviços e operações da área portuária. Não sei se há mudanças, portanto, também em relação a essa estratégia. E procurar, portanto, um parceiro estratégico, se possível, internacional, para atrair investimentos e negócios para os portos nacionais. O projeto de regime jurídico de trabalho portuário pretende responder aos desafios de enquadrar e regulamentar o trabalho portuário e consagrar o estatuto para o trabalhador portuário, para além de regulamentar o acesso e o exercício da atividade do operador portuário e do serviço portuário de movimentação de cargas. Estabelecer normas que consagram a opção pelo regime de Landlord Port, opção governamental perfeitamente assumida no quadro legal em vigor, estabelecendo de forma inequívoca e como regra a entrada de operadores privados no setor portuário, sempre que possível, na esteira das melhores práticas internacionais. Prever a entrada do setor privado nesta atividade, não só pela via de operadores portuários, como também pela criação de empresas de trabalho portuário. Novo regime permitirá afastar a ENAPOR da responsabilidade direta sobre a contratação e gestão operacional dos trabalhadores portuários, passando essa responsabilidade para os operadores portuários privados. A passagem dos trabalhadores portuários para a relação laboral e operacional de operador portuário permitirá uma efetiva capacidade de gestão de operação portuária, integrando nessa gestão os meios inerentes, terrapleno, equipamentos e trabalhadores, permitirá que a ENAPOR possa assumir de forma mais efetiva as funções de autoridade portuária,
nomeadamente em matéria de monitorização e fiscalização das concessões outorgadas e de controlo das condições de exercício das atividades dos operadores portuários. Portanto, com isso, nós vimos solicitar essa autorização legislativa. De facto, é necessário, e o próprio Banco Mundial recomenda que é necessário que nós tenhamos um modelo, e o Landlord Port escolhido, penso que está de acordo com aquilo que o Banco Mundial normalmente gosta, que é ter, não privatizar, digamos assim, a parte da administração portuária, mas aquilo tudo que tem a ver com os trabalhos, a gestão, que pode ser, digamos assim, subconcessionado às empresas portuárias, que seja feita por essas empresas, porque também traz muito mais produtividade, competitividade, melhor serviço prestado, e isso, de facto, é isso que nós queremos, e se é isto, de facto, que o Governo está a pretender com esta autorização legislativa, pode contar desde já que o grupo parlamentar do MPD dará certamente o aval. Muito obrigado. E aqui nós podemos constatar que as reformas são profundas, na verdade, e não há dúvida, quando o Governo propõe afastar a Enapor, que é a concessionária geral, da responsabilidade sobre a contratação e gestão operacional de trabalhadores portuários, e fundamenta que com isso a Enapor vai poder assumir melhor a sua responsabilidade enquanto autoridade portuária na monitorização das concessões e subconcessões. Neste aspecto, nós estamos de acordo que, acontecendo isto, a Enapor dedicaria mais a esta parte, que tem a ver com o exercício da autoridade portuária. Mas uma questão que nós queremos perguntar é a seguinte: como é que se vai processar esta fase de afastamento? Como é que se vai passar essa responsabilidade dos trabalhadores para os operadores portuários privados? Aqui, pensando assim, nós estamos a dizer, bom, será que os operadores privados vão absorver os atuais estivadores, os trabalhadores portuários, na nova terminologia, que estão neste momento em função? Ou haverá um processo de experimento coletivo, na verdade, para permitir que a nova empresa possa iniciar fazendo as suas contratações e, digamos, as suas programações e iniciar as suas atividades, Sr. Ministro? Porque é natural que esta explicação é fundamental. Porque neste quadro que nós estamos a viver, o Governo vir agora com uma proposta que pode levar ao despedimento coletivo dos trabalhadores portuários aqui em Cabo Verde, é naturalmente de merecer a nossa mais profunda reflexão. De modo que eu gostaria que o Governo explicitasse em que termos se vai processar esse afastamento da Enapor e se vai passar essa responsabilidade para os operadores portuários, relativo, no âmbito, portanto, relativo, digamos, aos contratos de trabalho no serviço portuário. Obrigado. Relativamente aos trabalhadores, Sr. Deputado, podemos estar tranquilos sobre isso. Ninguém vai ser despedido, não há despedimento coletivo. O discutido no anteprojeto prevê que a concessionária faça uma fase de transição e que seja criado empresas de trabalho portuário onde são vinculados os atuais trabalhadores com todos os direitos que têm direito. Mas, como bem disse, isto ainda é uma autorização legislativa para podermos finalizar o anteprojeto, discutir em sede de concertação social e poder depois avançar com essas mudanças. Mas há um conjunto de outros aspectos, portanto, que do nosso ponto de vista teria que ficar absolutamente claro. Neste momento, o trabalho portuário já é regulado no Código Laboral, portanto, não contém todas as garantias suficientes, portanto, a perspectiva neste momento nunca deve ser piorar, mas sim melhorar, porque o próprio Código Laboral que estabelece o princípio do tratamento mais favorável
era saber se efetivamente todos os direitos adquiridos dos atuais trabalhadores, portanto, seriam salvaguardados, porque os sindicatos, pelo menos até agora, não tiveram essa garantia, porque disseram que emitiram um parecer, mas infelizmente não tiveram a oportunidade de discutir, portanto, com ninguém as propostas que apresentaram. De maneira era, de facto, ter essa garantia. Mas, por outro lado, saber também que em 2016 tudo estava pronto, portanto, nesse sentido. Inclusivamente houve avanços no sentido de se avançar, portanto, com este processo. Houve, portanto, uma resolução, a resolução 7 de 2016, de 3 de fevereiro, que autorizava a Enapor, portanto, a promover a subconcessão de trabalho portuário. Portanto, todo o processo ficou interrompido até agora, retoma-se. Portanto, era para ter esses esclarecimentos antes de emitirmos a nossa opinião. Muito obrigado. Não, e agora dirijo-me diretamente aos cabo-verdianos. Não aos estivadores. Não vai haver despedimentos. Isso seria de todo absurdo. Não há nenhuma evidência nesse sentido. Acontece que nós temos em Cabo Verde, desde longa data, a Enapor, por exemplo, a funcionar em simultâneo como autoridade portuária e, ao mesmo tempo, operador portuário. São dois conceitos distintos que caracterizam a mesma empresa. Sempre se falou nisso. Olha, com o Código Marítimo de 2010, portanto, nesse código, agiu-se muitíssimo bem. Fez-se uma separação. O conceito de autoridade marítima foi vincado, foi salvaguardado. E, envolvidos esses anos, estamos todos satisfeitos. Toda a gente sabe quem é a autoridade marítima. O que se pretende fazer agora é aquilo que deveria ser feito logo de seguida, mas que infelizmente não foi, e eu não estou a culpar ninguém. Infelizmente não aconteceu. A Enapor continua a ser árbitro e jogador. Porquê? Porque é a autoridade marítima, neste caso é árbitro, e é jogador porque é operador marítimo. A primeira, eu diria, o aspecto fundamental que se pretende com o regime que quer agora legislar é separar as águas. Definir de uma vez por todas quem é operador portuário e quem é autoridade portuária. De acordo com a proposta de lei de pedido de autorização legislativa, o Governo pretende legislar nessa matéria para salvaguardar, portanto, a Enapor como autoridade portuária. Passará a ser apenas e só árbitro e não árbitro e jogador. Quem é que serão os jogadores? Serão os operadores portuários. Quem serão os operadores portuários? São aqueles que se vierem a interessar, portanto, em trabalhar nessa área. E, necessariamente, enquanto não houver, portanto, operadores certificados, portuários certificados, obviamente que a entidade concessionária, portanto, manterá, assegurará... Tempo, senhor deputado. Atenção ao tempo de esclarecimento. Permita-me, Sr. Presidente, terminar. Sem traumas, sem nada de especial. Não vamos criar alarmismos onde não há. É uma autorização legislativa que se pede. E é claro que, neste momento, os sindicatos nem os trabalhadores não conhecem, porque está-se a pedir agora a autorização para o Governo legislar e o Governo está a andar muito bem nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Enapor terá as empresas no prazo de 1 ano para depois se analisar no fim. Porquê? Porque isto vai de acordo com o plano estratégico. Não, eu vou explicar, Sr. Deputado. Isto vai de acordo com o plano estratégico, que é depois de subconcessionar as empresas de serviços portuários, os portos. Portanto, o plano estratégico está tudo alinhado com o plano estratégico. Portanto, e se houver portos que não se consegue concessionar, a Enapor vai ter que continuar com as empresas e com a estiva e com todo o processo até o conseguir concessionar, ou subconcessionar. Certo? Portanto, aqui só se estabeleceu
o prazo mas não é que a empresa tem um limite de 1 ano. Ninguém constitui uma empresa para durar 1 ano. Nem o Estado de Cabo Verde, nem a Enapor e nenhum privado. Portanto, não. Senhor Deputado, como eu disse, a interpretação pode ser feita como quiser. E aqui, para a estiva diretamente, não vai haver despedimento, não é a intenção deste governo, espero que nunca venha a ser de nenhum outro governo que seja eleito em Cabo Verde. Portanto, aqui é salvaguardar, regulamentar, criar a transparência para que todos possam ter o emprego digno que merecem. Portanto, é este o objetivo e é este o caminho. Mas não posso dizer, quer dizer, aqui cada um acha o que coisa. Eu posso é dizer que eu, enquanto ministro e enquanto membro deste governo, posso garantir aos estivadores, aos chapos na mão, que estamos a trabalhar numa legislação que lhes dê melhor condições, portanto, e que seja mais transparente objetivamente. Portanto, muito obrigado. Portanto, é preciso dizer que os trabalhadores que até agora são da Enapor, com esta lei, vão deixar de ser trabalhadores da Enapor. Vão passar a pertencer a uma outra empresa que numa primeira fase é criada pela Enapor, portanto que vai ter 100% de capital, mas que 1 ano depois a Enapor pode sair, eventualmente, ou pode continuar. Portanto, a questão que se coloca relativamente à estabilidade laboral tem a ver exatamente com isso. Quer dizer, se a Enapor vier a sair do capital, ou se a tal empresa não quiser renovar, como é que fica, portanto, a questão da garantia dos trabalhadores? Portanto, é nesse aspecto que se pede que se acautele relativamente, portanto, aos direitos dos trabalhadores. Nós não temos um anteprojeto, temos uma autorização legislativa que não sabemos como é que se vai fazer a lei. Esta autorização legislativa tem 3 artigos: objetivo, objeto, sentido e extensão. Para mim, estes 3 artigos não me diz como é que o Sr. Ministro vai fazer a lei. E, portanto, eu alerto aos estivadores de Cabo Verde que este documento é um cheque branco que os deputados da Assembleia Nacional vão dar ao Governo para trabalhar esta lei. Mais uma vez, esta lei devia vir ao Parlamento, artigo por artigo, para nós podermos discutir e para chegarmos a um consenso que é melhor para os estivadores de Cabo Verde. Mas também quero aqui lembrar o Sr. Ministro que o valor que os estivadores, chapo na mão, como chamam aqui na praia, mas em São Vicente, são, portanto, reforços. Quero que o Sr. Ministro interfira juntamente da Enapor, que se reposicione aqueles estivadores nos seus seguros INPS, mas se não tiver esta hipótese, que o próprio Sr. Ministro faça com que o INPS ou a Enapor devolva àqueles trabalhadores os seus valores descontados por muito tempo e que, de um momento para o outro, a Enapor, por força, por abuso de poder, resolve cortar aqueles trabalhadores, portanto, de INPS. Obrigado. Aqui não iremos avançar, não é só o Governo irá aprovar essa legislação. Nós estamos a pedir essa autorização para poder, em definitivo, discutir e acordar a melhor legislação possível do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista dos sindicatos e do ponto de vista da competitividade do país. E, portanto, esse é o objetivo. Muito obrigado. O que se prevê, por aquilo que nós vimos do parecer que foi dado, é que a Enapor prevê a criação de empresas de trabalho portuário, né? Em cada porto, cujo objeto é a cedência de trabalhadores portuários. Ou seja, os trabalhadores que neste momento estão diretamente ligados à Enapor deixarão de estar e passarão a estar, portanto, ligados à empresa de trabalho portuário, que num primeiro momento pertencerá, portanto, à Enapor, não é? Portanto, num primeiro momento, mas e depois? E a insegurança, a eventual insegurança poderá estar nesse e depois. Porque quando você fizer a cedência dos trabalhadores portuários,
permanecerão com os vínculos com a Enapor? Eu gostaria que esclarecesse essa questão. Quer dizer, você faz a cedência da mão de obra, mas o vínculo laboral permanece com a Enapor. Eu gostaria que esclarecesse essa questão. Muito obrigado. Deputado Juliano Varela, deputado, se conche lei laboral, ou não? Conche, tem uma obrigação de conche. Deputado, sabe o que é que o artigo 133 está falando? Também lei, modificação da situação jurídica do empregador. Nunca tem tempo para fazer rápido. Número 1. Havendo modificação da situação jurídica do empregador, nomeadamente por sucessão, trespasso, fusão ou cisão, o novo empregador sucede nos direitos e obrigações do anterior relativamente aos contratos de trabalho, ainda que respeitem a trabalhadores cujos contratos hajam cessado ao tempo de transmissão do estabelecimento. Quer tradução? Então, cameste. Acho que cameste tradução, isso significa o quê? Trabalhador que pode sair de Enapor é também para outra empresa, se os direitos e regalias turta conserva, é que tem nenhum prejuízo. Pelo contrário, o que nos fala hoje é uma questão que tem vínculo, que tem perspectiva, que tem NPS, que salário se recebe. Às vezes, esta passa pertence a um quadro de uma empresa com contrato claro que está salvaguarda todos os direitos. É aquele que não crê. Obrigado. Ninguém dos atuais da estiva vão perder as suas regalias, vão perder o seu trabalho. Portanto, aqui a previsão é de aumentar números de trabalhadores, é de regulamentar e ter um serviço eventual melhorado, em vez de ser o que existe hoje e que existiu durante 15 anos da vossa governação. Portanto, é isto que queremos, Sr. Deputado. Agora, eu não percebo como é que eu consigo fazer tudo isto mantendo o status quo. Não posso. E não é possível, portanto, lamentamos. Senhor Ministro, eu que tenho todo esse debate, confusão nesse debate ali. Eu tenho que clarificar, efetivamente, se a intenção do governo é ter tudo que os servidores de Enapor, com todos os seus anos de serviço, com todos os seus direitos que têm nesse momento ali, para eles vai entregar uma terceira empresa. Num primeiro momento, ainda se fica na Enapor, um ano, não é? Para modo de Enapor, está tendo 100% de capital. Depois de que ele agora mode, que fica vínculo, portanto, de que os trabalhadores, se nós deixamos menos termos da lei, significa que está perde vínculo com a Enapor. Essa vai ficar, portanto, com o vínculo com aquela nova entidade. E aquela nova entidade é uma entidade que, de acordo com o que o propósito que nos apresenta, tem licença de um ano renovável. Que empresa que está aceita em outro toma uma responsabilidade de que ela toma tudo o direito, portanto, de estivador, depois vai ficar com problemas, portanto, de funcionamento. Que linha tem que ficar claro. Se, na verdade, a cedência de mão de obra não implica a cessação do vínculo com a Enapor. Não implica. Portanto, é apenas cedência. Eu estou a que as pessoas estão a trabalhar com aquela nova empresa, mas também tem esses vínculos com a Enapor. Aquilo que me bem confirma se é sim ou se é que sim. Temos mais uma vez que esclarecer. As empresas de trabalho portuário que vão ser criadas não têm uma limitação de um ano. O que será avaliado no fim de um ano é se a Enapor continua a ser detentora 100% dessas empresas ou não. As empresas vão continuar a existir e os trabalhadores vão continuar a ter os seus direitos e regalias. Eu não disse que a empresa terá duração de um ano. Eu falei de licença. A licença, portanto, para o exercício da atividade, que é de um ano, podendo ou não ser renovado. Portanto, você, quando concede licença de um ano a uma empresa, dificilmente conseguirá, portanto, convencê-la a aceitar determinadas responsabilidades. Portanto, é isso que eu disse. Portanto, eu insisto em perguntar-lhe se efetivamente a duração do exercício, portanto, será de um ano e quem assume o vínculo efetivo dos estivadores. Ainda não respondeu a essa questão. Nós queremos, mas, Sr. Deputado, eu já expliquei isto e volto a explicar. Vou tentar ver se entendemos. Nós queremos que a Enapor seja autoridade portuária. Nós queremos que privados, queremos concessionar os serviços, concessionar os portos, concessionar e tornar os nossos portos mais eficientes, mais competitivos no sistema de landlord. Portanto, nós não podemos querer
que quem é a autoridade mantenha os colaboradores e depois vai descarregar, a gente tenta explicar essa coisa na crioula, um barco de cimento, que era em área, que é, também com 10 mil sacos. Você pode descarregar 10 mil sacos nas 5 horas ou nas 10 horas, então depende de produtividade estiva. Se é a Enapor que está custiva, é a Enapor que é responsável pela produtividade. Então, a concessionária sabe ganhar de qualquer maneira, mas que tem controle sobre os funcionários. Portanto, no CRE, a concessionária tem os colaboradores. Portanto, no CRE, para ser competitivo. Nunca sabe ser mais claro que assim. Te espera uma gente lá na casa já entendeu. Obrigado. Eu não creio, de facto, uma discussão clara. Portanto, para ajudar no garantir determinadas garantias, para não poder, para ajudar no posiciona relativamente, portanto, a pedido de outras legislativas. Mas nunca se está ser claro nessa matéria. Assim como tinha que clarifica vínculo de estivadores e com quem que fica. Se está passado funcionários para uma outra empresa com direitos, antiguidade, tudo que a lei prevê e tudo que tem direito, subsídio de Natal, férias, tudo aquilo que se tiver direito a ele. E aí se está falando. Se te torna a perguntar onde que se te fica. Fica difícil de perguntar, de responder onde que as coisas ele sim, não crê para a Enapor ser autoridade, já explica para onde que pode ficar com o colaborador. Não crê para torna a explicar aquela coisa ali, não quer entender. Nunca pode fazer nada. Acho que quem está a fazer mais confusão ali é Caminho. Senhora para. A nós está a prever a cedência de trabalhadores portuários. Senhor Ministro, cedência é uma coisa. Passa a responsabilidade, entrega estivadores a uma outra empresa com tudo que os direitos que fala é outra coisa, completamente diferente. Então é preciso de facto falar claramente é cedência de que os trabalhadores, mantendo os seus vínculos, portanto, com a empresa mãe, que se usa cada obra, esta torna, volta para as empresas, ou o senhor está, de facto, passa para aquela empresa toda a responsabilidade, que é que tem que ficar claro. Senhor deputado, já tenta explicar com um exemplo. Quando trabalhadores de TSV passam para CV Handling, o que acontece? Talvez eu não estou explicando ele direto. Não tem entendido tudo, alguém lá na casa está conseguindo entender. Obrigado. Imagine, nós vamos ter cada porto vai ter uma concessão, será isso? Portanto, em cada porto haverá uma empresa a assumir esses trabalhadores. Sim. Qual é o regime comum, portanto, que vai congregar para evitar que haja, de facto, destruções relativamente à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores? Porque, repara, neste momento, todos os trabalhadores são da Enapor, uma única entidade com diversas delegações um pouco por todo o país. E, neste caso, portanto, do partilhamento dos portos das empresas, qual é quem fica com o vínculo, portanto, do trabalhador? Obrigado. Volto a dizer, quer dizer, penso que isso já estava respondido e está no articulado, claro, o objetivo que é passar os funcionários para as empresas de concessionários. Haverá um prazo de transição, que inicialmente é de 1 ano, que essas empresas serão criadas pela concessionária geral e depois analisará porto a porto, caso a caso, se há interesse privado ou se manterá na Enapor. Mas o vínculo dos trabalhadores será com essas empresas de serviço portuário. Senhor Ministro, a Enapor vai assegurar o vínculo com os trabalhadores e fazer a cedência de mão de obra a empresas terceiras para fazerem a gestão? Nós estamos a pedir uma autorização legislativa. Nós já dissemos que iremos concertar com os sindicatos. Nós iremos concertar o diploma final com os sindicatos e com os trabalhadores. Portanto, estar aqui a pegar no draft e dizer que é assim, não está correto. Portanto, o senhor não pode querer que eu antecipe essa discussão. É isto que o senhor quer. O senhor quer que eu antecipe essa discussão. Eu vou lhe dizer, eu lhe garanto que todos os direitos
que o Governo irá garantir que todos os direitos dos trabalhadores portuários irão ser assegurados e que aqueles que não têm direitos ainda também vão ser enquadrados. Isto é que eu lhe posso responder. Muito obrigado. Bom, essa questão de vínculo ali, ele é fundamental, é importante para todos os estivadores ouvir, porque é fundamental, nessa altura ali, que o Governo também pediu autorização legislativa para fazer lei, era para que tinha tudo claro, modo que se estava a fazer, portanto, com o vínculo de que esses estivadores. Bom, nós também temos uma situação em que estivadores que têm largos anos de trabalho na Enapor, alguns quase na idade de reforma, estava a ser transferido para uma outra empresa que estava criada, Gossili. E, inclusivamente, que é a única empresa, quer dizer, na cada porto está criada uma empresa. Então, quer dizer, se nunca tiver um quadro legal devidamente claro, que está falando qualquer vínculo, portanto, que cada trabalhador, que está salvaguardado o vínculo que cada trabalhador tem, nesse momento, assim, você cria, portanto, uma situação de instabilidade, uma situação de insegurança. Esse é que é o problema. Por isso que no pedido do governo, ou que tem a solução, para eu falar ainda, tem que discute, portanto, com os sindicatos e com os trabalhadores, depois para o Conselho decide. Quando, nesse momento que você pede a autorização legislativa ali no Parlamento, era para que tinham ideias claras de maneira, portanto, que a coisa estava a ser feito. Então, a grande preocupação é o seguinte: nós não estamos a negociar com um conjunto de empresas, cada porto, uma empresa. No porto chega entendimento com num porto, naquele outro porto nunca chega entendimento. Se vínculo de que os trabalhadores já passa para aquele ser empresa e o negócio, portanto, acaba para frente, mas aqui trabalhadores fica. Portanto, tem que ter, de facto, na lei geral, né, uma cláusula que está salvaguarda que os direitos de que os trabalhadores. Portanto, aquilo coisas que devia estar claro nas ideias do governo, mas infelizmente ainda tem. Muito obrigado. Nós também perguntamos ao Sr. Ministro e dissemos mesmo ao Sr. Ministro e ao Governo que uma questão tão sensível como esta, uma área tão sensível como a área portuária, esta lei devia, efetivamente, vir ao Parlamento para nós discutirmos artigo por artigo para que os trabalhadores, para que os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados e não venha ter depois problemas com aqueles trabalhadores. Portanto, nós não tivemos resposta disso e não ficou muito bem clarificado. O sindicato fez, portanto, algumas propostas, nomeadamente do programa de pré-reforma, programa de rescisão por mútuo acordo, porque, de facto, nós vamos sair de uma situação e vamos entrar numa situação nova, quer queiramos, quer não. E, portanto, as coisas devem ser bem definidas. E como a lei vai ser feita, vai ser publicada, nós, os deputados da UCIT, nós não podemos pedir nem avocação, porque nós não temos uma bancada parlamentar neste aspecto. Nós queríamos ser esclarecidos de todas estas questões e, infelizmente, não tivemos a resposta do Sr. Ministro e do Governo. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Quem vota contra? A UCIT. Os 3 deputados da UCIT. Quem vota abstenção? Os senhores deputados do PCV. Tenham uma. Vamos apurar a votação. Deputados, peço a vossa atenção. Nesta votação, a proposta de lei da autorização legislativa obteve 60 votos, senhores deputados, sendo 34 votos do MPD, 34 votos do MPD a favor, 23 votos de abstenção do PCV e 3 votos da UCIT contra. A proposta foi aprovada. Ficou por esclarecer um conjunto de questões, nomeadamente a salvaguarda do direito dos trabalhadores. Portanto, o Governo pretende desvincular todos os estivadores, portanto, da Enapor, para passar a uma entidade terceira. E, neste caso, é fundamental que os direitos adquiridos pelos estivadores, alguns dos quais com idade próxima da reforma,
portanto, que esses direitos sejam devidamente salvaguardados. Infelizmente, pedimos esclarecimentos, nem a bancada do MPD, nem o senhor ministro deu os esclarecimentos necessários para sossegar, portanto, os trabalhadores, os estivadores, no sentido de que os seus direitos, portanto, não seriam beliscados. E da forma como a questão foi apresentada, ficam dúvidas sérias, tendo em conta que, transferindo as responsabilidades para uma nova entidade, que apenas num primeiro momento pertencerá, portanto, à ENAPOR, ficaremos com sérias reservas em matéria da continuidade, da sustentabilidade, portanto, da decisão de se manter os direitos adquiridos dos trabalhadores. Portanto, essa questão não ficou clarificada. Não ficou clarificada também porque, quando o Governo estabelece que a nova entidade terciarizada terá um contrato de licença de 1 ano, nós perguntamos qual é a garantia que essa empresa tem de assumir responsabilidades atuais dos estivadores, sabendo que não tem estabilidade, portanto, em matéria do licenciamento. Como é que ficam os direitos dos trabalhadores, portanto, se houver, de facto, uma circunstância em que a subconcessionária não consiga responder, portanto, aquilo que são os requisitos iniciais, portanto, da concessão? Como é que ficam os direitos dos trabalhadores? Mas também colocou-se um conjunto de questões a salvaguardar, um conjunto de propostas, nomeadamente um programa de pré-reforma para os estivadores, um programa de rescisão por mútuo acordo em caso de haver trabalhadores que não queiram transferir-se ou não estiverem em condições físicas para transferir para outra empresa, a necessidade de se fixar uma tabela fixa de salários para assegurar, portanto, o rendimento dos trabalhadores, pelo que nós, não tendo havido a disponibilidade, não tendo sido disponibilizadas as informações necessárias, nós votamos abstenção. Muito obrigado. Votamos a favor porque estamos a possibilitar a entrada do setor privado nesta atividade, não só pela via dos operadores portuários, como também a criação de empresas de trabalho portuário. Votamos a favor porque estamos a alterar as condições de organização e gestão do trabalho portuário, incluindo um regime mais flexível e mais transparente, que permite uma gestão mais eficaz e sustentada do trabalho portuário. Votamos a favor porque estamos a seguir as boas práticas recomendadas pelo Banco Mundial para que a gestão portuária também contribua para o desenvolvimento regional e o crescimento do país com mais produtividade e mais competitividade. Muito obrigado. Num processo não de eleição, mas, acima de tudo, num processo de privatização, que está nesse momento, e que nós sabemos que tem determinadas empresas que tenta posicionar, e para isso é fundamental ter leis flexíveis, que nós, o CID, nós não é contra leis flexíveis, mas não tem que ter ali noção clara de que a flexibilidade da lei que também prejudicar que os trabalhadores de Santo Antão a Brava têm que trabalhar na cais, de trabalhar na carga e descarga de navios. Portanto, essa privatização que pode estar à porta e com a mobilidade de determinadas pessoas que era de empresas de transporte para empresas que têm interesse na privatização e outros interesses, já nós com o pé atrás. Portanto, o CID, conhecendo um bocadinho a situação, conhecendo as dificuldades que determinados cidadãos tentam viver e que trabalham na área portuária e perigo que os cidadãos podem vender no futuro, notou já que nós votos tinha que ser contra, porque não estava a preferir ter que a lei no Parlamento analisar se os interesses dos trabalhadores estão devidamente salvaguardados para só depois não dar o aval de forma concreta, de forma consciente, que nunca tenta trabalhar, que é para ter interesses dos estivadores, mas pelo contrário, não tenta trabalhar, que é para dar aos estivadores mais segurança, mais proteção. Porque na São Vicente, a não falar nele várias vezes,
e és que agir. Governo que agir. O estivador estava a pagar reforço de estima, está a pagar seguro. O que é que aconteceu que és? Depois de uns 10, 15, 20 anos de a pagar seguro, pura e simplesmente extrais seguro. E o governo nada a fazer. Enapor nada a fazer. E NPS nada a fazer. Portanto, se és agir, vou concluir, se és agir assim que estivadores, não pressupor quando não vem fazer um outro arranjo de estivadores que têm voz para defender seus interesses. Artigo 1º. Objeto. É concedido ao Governo autorização legislativa para proceder à aprovação do regime jurídico geral das zonas de jurisdição portuária. Alguma objeção? Não havendo, aprovado. Artigo 2º. Sentido e extensão. Número 1. A autorização legislativa referida no artigo anterior permite estabelecer os procedimentos regulamentares aplicáveis nos portos do Sistema Portuário Público de Cabo Verde, relativamente à definição da zona de jurisdição portuária e, bem assim, às incidências e implicações de natureza territorial decorrentes de tal delimitação sobre a obra, função e atividade portuária. Segundo, a autorização legislativa referida no artigo anterior tem ainda o seguinte sentido e extensão. A linha A. Definir os limites físicos, terrestres e marítimos gerais do território afeto aos portos de Cabo Verde, independentemente de estarem a ser usados, geridos, explorados ou controlados pela administração portuária ou mesmo por uma terceira entidade, tendo em consideração as necessidades atuais e futuramente previsíveis no quadro legal do sistema portuário. Eu queria propor uma pequena alteração e também fazer uma pergunta. Quando a alteração propor que na linha A fique definir, portanto, definir e no final acrescentar cujo mapa será sujeito à consulta pública. Cujo mapa será sujeito à consulta pública. Ou seja, aqui é que o Governo diz claramente tem os tais acordos, tem identificado tudo onde vai ser afetado, mas é importante que haja algo que seja publicado para as pessoas poderem consultar atempadamente e poderem, de facto, dizer da sua justiça também, Sr. Ministro. Acho que não há necessidade de nós aqui introduzirmos o mapa para consulta pública. Veja que isso só iria atrasar um bocado o processo. Nós aqui queremos dizer que tudo será num quadro claro e cristalino, será publicado em boletim oficial e todos tenhamos conhecimento. Agora, a proposta da linha A é que eu não percebi muito bem e pedi ao Sr. Deputado se pudesse propor outra vez. Vamos pedir ao Sr. Deputado João Batista Pereira para repetir. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas acrescentar na parte final, como é definir os limites, que esse é o artigo, não é? Portuário, não é, Sr. Ministro? Vírgula. A constar de mapa sujeito à consulta pública. Ou seja, os tais limites, não é? Os limites físicos, terrestres e marítimos, não é? Do território afeto aos portos de Cabo Verde, deve constar do mapa, não é? Sujeito à consulta pública. É só esta parte final. Obrigado. Tem que se fazer a consulta pública, depois, então, não havendo nenhuma reclamação, fazer-se a publicação. Isso não seria atrasar, não seria um mecanismo de atrasar o processo? Claro que é. Mas claro que é. Portanto, eu acho, Sr. Ministro, eu normalmente acho que as propostas são sempre bem-vindas, mas quando temos é que também ter alguma, não falaria nem na razoabilidade, mas em ver naquilo que é praticidade, digamos assim. O termo que eu tenho que utilizar o mais correto é praticidade.
É natural que os instrumentos de gestão territorial, não é, sejam colocados à consulta pública. Isto é o mais normal. O EROT foi colocado à consulta pública. Os EROTs todos. O DENOT, que é a Diretiva Nacional de Ordenamento do Território, foi sujeito à consulta pública. Os planos diretores municipais são sujeitos à consulta pública. Quando há margem de eventual conflito de interesses, normalmente expõem-se as coisas para que quem possa eventualmente ter algum interesse que possa estar ameaçado, possa vir reclamar. Portanto, eu penso que aqui são coisas corriqueiras no domínio do planeamento e do ordenamento do território. Bom, com esses entendimentos, penso que nós aprovamos o artigo, não é? Vamos continuar. O artigo fica aprovado e continuamos. Não com as alterações propostas, é assumido e aceites. Senhor Deputado João Gomes, para uma intervenção, tenha bondade. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, permita-me. O PSV adiantou propostas, a líder da bancada do MPD opôs-se à aceitação dessas propostas e nós não ouvimos o Sr. Ministro dizer se as aceita ou não. Portanto, nós não podemos considerar a proposta aceita com as alterações introduzidas. Obrigado, Sr. Deputado. Por favor. Sr. Ministro, para uma intervenção. Bom, a proposta da linha D foi aceita. A proposta da linha A, pensamos que irá causar um atraso na publicação dessa legislação, mas tenho a dizer que as zonas foram partilhadas e já foram, e quem faz os mapas é a INGT e com as câmaras e com os privados que podem estar nessas zonas e não há conflito. Desculpe. Não vamos permitir o diálogo. Quem vota a favor do artigo número 2, tal qual foi apresentado? Sr. Ministro. Obrigado. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem vota abstenção? Ao número 2? Os senhores deputados do PICV e do CID. Muito bem. Senhores deputados, votaram 56 deputados, sendo que a proposta foi aprovada com 33 votos a favor do MPD e 23 abstenções, sendo 20 do PICV e 3 do CID. Proposta aprovada. A autorização é no sentido de definir os limites físicos, terrestres e marítimos gerais do território afeto a portos de Cabo Verde, independentemente de estarem a ser usados, geridos, explorados ou controlados pela administração portuária ou mesmo por uma terceira entidade. Não é? Tendo em consideração as necessidades atuais e futuramente previsíveis. Ou seja, o que se vai fazer aqui é um trabalho de planeamento que vai implicar com muitos outros interesses e direitos neste momento estabelecidos e adquiridos. Portanto, é evidente que se o Governo já tiver conseguido o consentimento, a anuência das autarquias, é um grande passo. Se também já tem do Instituto Nacional da Gestão do Território, é um outro grande passo. Bom, importa saber, portanto, agora, se já tem também o consentimento dos terceiros, privados, particulares, que possam eventualmente estar nessa mesma área de jurisdição, porque a questão aqui é fundamental, porque o Governo agora vai delimitar uma área que pode ter 5, 6 metros, ou pode ter quilómetros, ou seja lá o que for. Vai definir isso e vai estabelecer em lei. E depois, na fase seguinte, vai concessionar a exploração dessa área, portanto, a terceiros. É evidente que é fundamental que o Sr. Ministro convir connosco que isto vai implicar com interesses também. Não é verdade? Imagine se eu estiver numa área dessas, eu, portanto, estarei claramente a ser alvo de uma medida administrativa que me vai expulsar de uma área onde eu já esteja a ocupar e, portanto, vem agora o Governo avançar.
Por outro lado, Sr. Ministro, nós quando fazemos a proposta de introdução do mapa, lá está, é porque também há uma imposição legal. Nós estamos a falar do ordenamento do território para ter zonas de jurisdição portuária. E é evidente que o MPD tem razão quando diz que, se for agora para consulta pública, vai atrasar o processo. É verdade. Bom, mas também é verdade que a lei diz que os planos, o Decreto-Lei 61 de 2018, e ainda bem que o Ministro diz que os mapas estão a ser elaborados pelo Instituto Nacional de Gestão do Território. Na verdade, diz o Decreto-Lei 61 de 2018, artigo 4º, sob epígrafe direito de participação, estabelece concretamente no seu número 3 que as entidades públicas responsáveis pela elaboração, aqui sublinho, elaboração, alteração, revisão, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial devem divulgar designadamente através da comunicação social a linha A, a decisão de desencadear o processo de elaboração, alteração ou revisão, identificando os objetivos a prosseguir. Portanto, está aqui uma imposição da lei. Agora, cabe ao Governo saber se vai cumprir ou não vai cumprir.